Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves, sou pastor da Igreja Batista da Orla Oceânica e estou aqui para estudar a palavra de Deus com você. E hoje começamos uma nova série de estudos que é baseado na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Essa carta importantíssima que o apóstolo Paulo escreveu e que nós vamos aprender durante essa jornada como que a primeira igreja de Corinto, né, é um paradigma para a igreja contemporânea, para a igreja dos nossos dias. Vamos aprender com esta carta como é possível a gente se tornar uma igreja relevante para os nossos dias atuais. Nós já temos tudo pronto. Serão 14 aulas, 14 encontros aqui pelo YouTube. Já temos nossa apostila no nosso blog, você pode baixar gratuitamente e temos as nossas aulas já previstas dentro de uma agenda até o final do mês de outubro. Eu convido você a fazer essa caminhada com a gente e ser ricamente abençoado também pelo conteúdo que vamos compartilhar aqui. Antes de mais nada, quero desejar um feliz Dia dos Pais para você, meu amigo, que é pai. E para você, minha amiga, que tem seu pai vivo, curta a presença dele. Parabéns pelo seu dia. Que Deus abençoe sua família. Que Deus lhe dê um dia alegre na presença de Deus. Bom, vamos então à nossa aula. Ela está já preparada em apresentação. E acompanhe aí, por favor. Você precisa ter um exemplar da Bíblia por perto de você, caso você queira acompanhar as informações do texto bíblico que nós vamos compartilhar aqui. A aula de hoje é uma aula de introdução. Então, hoje nós teremos a nossa introdução à primeira carta aos Coríntios. E nessa introdução, gostaria de falar sobre a igreja e como ela se forma, como que ela se constitui, como que ela se apresenta. E a forma da igreja precisa ser a forma de Cristo. Cristo, ele é algo ou alguém que nós não conseguimos ver nos dias de hoje. Ele já foi crucificado, ascendeu aos céus, está glorificado junto ao Pai. O que se pode ver de Jesus é a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo, como diz as Escrituras. É a face visível de Deus no mundo. É a igreja de Jesus. Por isso, o tema dessa introdução é a formação da igreja de acordo com a forma de Cristo. Por isso que estamos dando o título a essa série de estudos de Igreja para Hoje, que é o que nós precisamos nos identificar. Que tipo de igreja nós somos hoje? Você que compõe a Igreja de Jesus, você que faz parte do corpo de Cristo, é membro da igreja, que igreja é essa hoje? De que igreja você faz parte? Como que as pessoas veem sua igreja hoje? Para a gente começar, então, nesse bate-papo gostoso que a gente vai ter, deixo com você o versículo de número 9, que diz assim, capítulo 1 Coríntios 1, verso 9, que diz assim: Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse versículo, nós já encontramos uma definição clara sobre a igreja, de acordo com a perspectiva do apóstolo Paulo. A igreja é composta por aqueles que atendem ao convite amoroso divino para viver em uma vida de comunhão uns com os outros, em nome de Jesus Cristo. É isso que nós somos, irmãos, uma comunidade, uma comunhão de fé em torno da pessoa de Jesus. Jesus é o motivo pelo qual nos constituímos como igreja. Se não for isso,
não vale a pena ser igreja. E não é igreja, é qualquer outra coisa. Mas se ela não é uma realidade comunal, onde as pessoas vivem em comunhão e em que Jesus Cristo é o nosso assunto principal, então, meus irmãos, nós não temos muito o que fazer, nós sempre temos que ser isso. Essa é a igreja de Jesus. Por isso, vamos pontuar algumas coisas aqui que são importantes. Queria fazer algumas perguntas inquietantes para nós nesta hora. Pense no seguinte: se fôssemos os últimos cristãos da história, o mundo vai acabar e eu estou aí vivendo os últimos momentos. Que legado eu vou deixar? Se a minha igreja desaparecesse do mapa e alguém daqui a alguns séculos fizesse um trabalho de arqueologia, quais os vestígios que ele encontraria da minha igreja, da minha atuação como cristão? Essa pergunta, ela tem a ver com essa questão que a gente sempre deve se indagar. Quais as contribuições mais significativas que nós temos deixado para as pessoas do nosso tempo? Que diferença estamos fazendo no mundo? Essa é a questão, esse é o eixo que leva o apóstolo Paulo a se dirigir aos crentes de Corinto. Gente, o que vocês estão fazendo aí nessa cidade? Quem são vocês? Que diferença vocês estão fazendo na sociedade em que vocês vivem? Então, a igreja primitiva de Corinto, no meu modo de entender, serve para nós como um arquétipo da igreja de hoje. É a pergunta que se faz: o que a igreja, principalmente a igreja evangélica, está fazendo no Brasil de hoje? O que ela está fazendo com o testemunho do evangelho? Para que nós temos igreja no mundo de hoje? Essa questão ela tem que ser respondida por nós. Não é por um teólogo, não é por uma autoridade, é por todos e todas que compõem a igreja de Jesus. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, vamos pensar no seguinte: a igreja de Corinto tinha lá os seus conflitos, tinha os seus problemas, vivia as suas situações, mas aquelas situações de conflito da igreja de Corinto, elas não são muito diferentes dos conflitos que a igreja de hoje enfrenta. Claro que guardadas as devidas proporções temporais e históricas, não é? Mas os conflitos são intrinsecamente os mesmos. É por isso que Paulo se dirige à igreja como aquela igreja que é constituída por pessoas que vivem uma fé em Cristo. Ele chama essa igreja de Igreja de Deus, que está em Cristo. Meu irmão, minha irmã, você não é a igreja do pastor fulano, você é da Igreja de Deus. E você não está ali por causa de qualquer outra coisa, a não ser por causa da obra de Cristo. Eu vou fazer uma aplicação prática aqui. Meu irmão, minha irmã, você não é da igreja do pastor Irênio. Pastor Irênio não tem igreja. Pastor Irênio é servo, como você é. Como são todos os pastores, bispos, papas, apóstolos, autoridades que possam existir no mundo. Todos somos servos. Estamos juntos, vivemos em comunhão. A igreja é obra de Deus, não é a obra de homens. Se recebe o rótulo, eventualmente, de ter um nome de uma pessoa, alguma coisa já começa a apontar dificuldades de compreensão. E ela é a igreja de Cristo, que está eventualmente na cidade de Corinto, na cidade de Niterói, no bairro onde você vive, na localidade onde você está. A igreja ela é apenas uma localização. Ela é composta de todos e todas, do mundo todo,
independente de cor, de raça, de gênero, de ideologia, de classe social, a igreja ela está no lugar, eventualmente, mas é a igreja para todos e todas. Então, meus irmãos, a igreja não pertence ao lugar onde ela se encontra, mas ela encontra-se ali presente, ela está ali como referencial, ela está ali inserida na vida comunitária e tem uma missão específica a cumprir no mundo. Paulo, então, era uma pessoa que olhava para a igreja com uma visão missionária. Ele entendia que a igreja é portadora da missão de Deus no mundo. A igreja é aquela instituição que está situada, então, num lugar, mas que tem uma visão voltada para o mundo, para a execução da missão de Deus no mundo inteiro. Isso é um orientador para que nós possamos entender a mensagem do apóstolo Paulo. Bom, gente, indo mais adiante nessas nossas considerações, vamos entender a característica da igreja de Corinto, já que ela era a igreja de Deus localizada naquela cidade. Em primeiro lugar, o que era a cidade de Corinto? Corinto era uma metrópole, uma cidade grande, uma mega cidade, uma cidade estratégica, que era um centro cultural, político e econômico, intelectual de toda aquela parte da Europa. Ela exercia influência em várias áreas da região. Ela tinha 2 portos com os quais se comunicava com partes da Ásia, partes da Europa e do norte da África. Então era uma cidade muito estratégica. Veja no mapa que eu preparei para a gente dar uma olhada aqui nessa localização. Veja no mapa. Olha o que diz esse mapa que elaboramos. Aqui diz que a cidade de Corinto está inserida dentro de um complexo, né, urbano, com várias cidades, cercadas por várias localidades, dependendo do mar como local de circulação. Então, ela está aqui dentro dessa pequena estrelinha colocada nesse mapa, e o porto dela servia para alcançar todas as partes da Ásia Menor, da Europa e também do norte da África. Hoje, nessa região aqui de Corinto, foi construído um canal que foi aberto na rocha, por onde os navios passam, unindo essas 2 enseadas que estão, esses 2 golfos, pequenos golfos que estão aqui, para facilitar ainda mais o escoamento da produção, do comércio, dos portos que compõem a produtiva cidade de Corinto. E essa região, então, é uma região populacional de bastante pessoas, muita gente nesse lugar, e eles estão ali construindo suas histórias, suas vidas há milhares de anos. E Corinto está, então, inserido nessa preocupação. Paulo está preocupado com o que acontecia nessa cidade, porque o que acontecia nessa cidade irradiava para todas essas regiões, tal como faziam o comércio, a intercomunicação entre as cidades e a troca de relações de poder através das várias nacionalidades que se interagiam ali, que faziam comércio, que se preocupavam com a questão econômica, social e política. Bom, para a gente entender essa relação
né, entre a igreja e a cidade, vamos dar uma olhadinha também como a igreja de Corinto surgiu. A igreja em Corinto foi organizada pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária, logo depois que ele saiu de Atenas. Então, está lá em Atos 18, versos de 1 a 8. A gente viu que Atenas, né? Dá uma olhadinha lá. Atenas está aqui bem pertinho, né? E logo então Paulo dá uma esticadinha, vai até Corinto e funda uma cidade, uma igreja naquela cidade. Quem ajudou Paulo a edificar essa igreja foi o casal Áquila e Priscila. E o trabalho da liderança de Priscila foi fundamental. Era uma mulher extraordinária. Paulo não tinha problema em contar com a cooperação de mulheres no apostolado. Não tinha problema nenhum quanto a isso. E ele aproveitava a atuação das mulheres para poder fazer a diferença. Além desse casal ser um casal muito produtivo no reino de Deus, eles usavam a sua própria casa para poder também fazer o trabalho de reunião da igreja. Então, a esse casal se juntaram também os pregadores Silas e Timóteo, que vieram logo depois. Então, essa cidade teve uma liderança fortíssima, teve uma atuação de pessoas muito importantes. E dali, Paulo, então, sai para Éfeso, quando ele de Éfeso volta para Jerusalém e encerra a segunda viagem missionária. Então, a plantação da igreja de Corinto está dentro de um projeto missionário que o apóstolo Paulo desencadeou com o apoio de outros irmãos e irmãs, líderes da igreja local, que também se comprometiam com o trabalho de expansão do evangelho. Então, como é que era a vida dessa igreja? Pouco se sabe sobre a vida de comunhão, como que eles trabalhavam, como que era a sucessão pastoral, por exemplo, como que eles enfrentavam dilemas. Que nós vamos encontrar é essa carta que Paulo escreveu, que está à nossa disposição. E temos também a segunda carta aos Coríntios. Parece que a igreja de Corinto ocupou muito das preocupações do apóstolo Paulo. Por isso, pressupõe-se que Paulo não só escreveu 2 cartas, como as que conhecemos. Talvez ele tenha escrito 4 cartas. Como que você sabe disso, Irene? Porque lá no texto ele começa dizendo algumas informações. Por exemplo, aquilo que nós chamamos de primeira carta aos Coríntios, que é a que nós estamos estudando, surgiu mais ou menos no ano 56 e foi escrita durante a terceira viagem missionária de Paulo. Quer dizer que Paulo já tinha problemas logo no começo. E quando ele escreve esta carta, já dá conta de que havia problemas na igreja. Havia alguma coisa que estava incomodando a vida dos irmãos e Paulo tinha mandado uma carta anterior para resolver esse problema. O texto diz assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Ora, era a primeira carta aos Coríntios. Sinal que, antes da primeira carta, houve uma anterior para resolver alguns problemas de relacionamento da igreja com a sociedade. Os negócios feitos pelos irmãos e irmãs da igreja. Então, essas cartas, elas dão conta de uma preocupação de Paulo com o papel do testemunho da igreja naquele tempo. O que motivou, então, a redação dessa carta? Em primeiro lugar, as informações recebidas. Mensageiros foram até o apóstolo Paulo levar preocupações, levar
problemas que a igreja estava enfrentando e não tinha condições de resolver. Esses problemas causavam dissensões, divisões na igreja, na vida de comunhão da igreja. E Paulo, então, escreve para resolver esses conflitos. E é aí que nós vamos conhecer um pouquinho da natureza dessa igreja. Paulo diz assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Então, vamos resolver esse problema? Vamos cuidar disso? Vamos tratar dessas situações que estão causando dissensão, lutas e até divisões entre vocês? Então, a carta serviu para isso. Então, parece que essa igreja não era uma igreja fácil de se lidar, porque o problema da igreja persistiu por algum tempo. A carta não resolveu o problema. Daí surge uma segunda carta e fala-se ainda de uma quarta carta aos Coríntios. E o que aconteceu nesse pormenor, ninguém sabe, mas o fato é que já no final do primeiro século, o bispo de Roma, preocupado com a igreja de Corinto, Clemente de Roma, escreve também uma carta, que é conhecida como a primeira carta de Clemente aos Coríntios. Ela é do final do primeiro século, em que ele desafia a igreja a ser a portadora de uma mensagem para o mundo. E, curiosamente, Clemente de Roma chama a igreja de Corinto como não só uma igreja que está num lugar, não pertence a ele, mas está no lugar, mas se refere à igreja como uma comunidade estabelecida transitoriamente em Corinto. O que é uma comunidade estabelecida transitoriamente? Ela está ali, mas não está. Parece que era uma igreja que não tinha lugar próprio, tinha que mudar muitas vezes o local da sua reunião. E ela tinha que ser tipo uma igreja peregrina, uma igreja peregrina. A palavra usada por Clemente de Roma é a palavra paroikia, que dá a nossa palavra portuguesa paróquia. Hoje, paróquia é a comunidade do bairro, é o lugar onde a igreja se encontra. Mas, na verdade, meus irmãos e irmãs, paroikia em grego não era isso. A palavra paroikia quer dizer em peregrinação, que é o que nossa igreja hoje está vivendo. Nós estamos sem um local fixo, não temos propriedade, e aí então a gente depende de lugar, locação, sublocação, reunião transitória. Então nós estamos vivendo essa situação de paroikia, que é a situação de uma igreja peregrina na cidade. Rick Warren, ele quando conta a história da igreja de Saddleback, ele conta uma coisa muito curiosa, que nos primeiros anos da igreja, durante muitos anos, a igreja não tinha lugar certo para se reunir. Então, quando ele fazia os convites para vir ao culto e assistir ao culto, ele dizia, siga-nos se você conseguir nos encontrar. É mais ou menos isso que estamos vivendo hoje. Siga-nos. Se você conseguir nos achar, vem seguir Jesus conosco. Eu gosto muito dessa expressão, vem seguir Jesus conosco. Porque nós nos acostumamos a encontrar uma igreja pronta, feita, com tudo no seu devido lugar, o templo arrumadinho, construído, mas a gente esquece que aquela propriedade, aquele templo, aquela estrutura, ela foi construída lentamente a partir de pessoas que acreditaram na missão da igreja e que se dispuseram a ser essa igreja peregrina, a essa igreja que está em movimento, essa igreja, como diz o Papa Francisco, essa igreja que está em saída. Isso, de fato, é estar em saída. É a igreja que se desloca do seu lugar, da sua zona de conforto,
para atender às necessidades das pessoas que ela alcança. Então, essa igreja peregrina, ela é uma comunidade que é marcada pelo êxodo, não pelo estabelecimento, não pelo establishment, é pelo êxodo, pela migração. A igreja está mais para um estrangeiro ou alguém no exílio do que alguém que pertence ao lugar como cidadão. Então, ela é muito mais migratória do que citadina, usando expressões latinas, né? E é isso mesmo, nós precisamos aprender a ser essas pessoas de coração aberto para poder acolher a todos e todas, mas também estarmos dispostos a fazer os deslocamentos que forem necessários para poder cumprir missão no mundo. Então, Clemente de Roma, então nessa carta que ele encaminha à igreja de Corinto, faz um apelo. Gente, volta lá o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para vocês. Releiam a carta que ele escreveu, a primeira carta que ele escreveu para vocês. Está lá está o problema. Coloca aquilo em prática. Leia a palavra de Deus e vivencia aquilo. Então, com o mesmo coração de Clemente de Roma, eu digo para os irmãos e irmãs, vamos ler a primeira carta aos Coríntios de novo, com esse intuito de colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina para sermos a igreja de Jesus nos dias de hoje. Ele diz assim na sua carta: é uma vergonha, meus caros, olha, uma vergonha muito grande e indigna de uma conduta em Cristo, ouvir-se que a igreja dos Coríntios, tão inabalável e antiga, se rebele contra os presbíteros por causa de uma ou duas pessoas. Igrejas que se opõem às autoridades, né? Claro, aqui nós estamos falando já de Clemente de Roma, estamos falando da autoridade episcopal, que já começa a ganhar forma fora do ambiente do Novo Testamento. Já estamos aí surgindo final do primeiro século, começo do segundo século, quando a igreja começa a se institucionalizar, a tirar um pouco aquele jeito de movimento e se tornar uma instituição organizada, com uma liderança forte, fixa. E a igreja de Corinto não se submetia à autoridade episcopal, apostólica, aqueles homens e mulheres de Deus que se levantavam como proclamadores da disciplina, da doutrina. Isso é algo preocupante, né? Claro, a gente tem toda a liberdade de contestar. A Igreja Batista, graças a Deus, é marcada por essa liberdade de pensamento, de se expressar. Mas uma coisa é você pensar diferente, a outra coisa é você ser hostil, que parece que essa era a atitude da igreja de Corinto. A igreja era hostil à autoridade eclesiástica, àqueles que comandavam a igreja. E essa coisa da hostilidade, da agressividade em tratar uns aos outros, é algo que não combina com o Evangelho de Jesus. Há algumas necessidades que a igreja de Corinto nos indica, de que a igreja de Jesus hoje precisava dar mais atenção. Em primeiro lugar, atualizar a linguagem. Nós precisamos melhorar o nosso jeito de nos comunicarmos, de nos falarmos, de interagirmos com o mundo, usar uma linguagem mais compreensível para as pessoas. Precisamos rever conceitos e valores que usamos hoje. Nossas igrejas estão marcadas por uma moral antiga. Eu acho as igrejas evangélicas são marcadas por uma moral pietista, que era lá do século XVII e XVIII, que não atualizou até hoje. Ainda não tivemos condições
de dialogar sobre uma ética para hoje. A igreja de hoje precisa desenvolver novas relações, inclusive com as múltiplas expressões religiosas que marcam o nosso tempo. Então, se a igreja quiser ser relevante nos dias de hoje, ela precisa fazer esses deslocamentos, essas transições do que ela vem se apresentando nos dias atuais para aquilo que ela precisa ser a fim de cumprir missão de Deus no mundo de hoje. Nós temos uma mensagem para proclamar ao mundo e nós temos também uma certa capacidade de servir às pessoas e ao mundo a partir das suas necessidades. Então a gente precisa fazer com que a nossa conduta, a nossa maneira de falar, a nossa proclamação, a nossa vida de comunhão faça sentido para as pessoas de hoje. Penso assim, viu, gente? E acho que é por isso que eu trabalho na igreja, para que a gente possa fazer sentido para o mundo de hoje. Não ser aquela igreja hermética, esquisitona, cheia de costumes, que ninguém entende, que ninguém nem convive mais com isso, mas que está ali para servir uns aos outros. Então, para se tornar uma igreja relevante para este tempo, a igreja precisa sair da sua defensiva para exercer uma postura mais criativa historicamente. Tem muita gente que reclama, mas a igreja está sendo perseguida porque tem cristofascismo aí, que não sei o quê. Ok, gente, tem tudo isso sim. A gente está sendo perseguido. Existe um cristofascismo que invadiu a igreja. Existe uma tendência da gente não ser compreendido por causa de posições ideológicas de alguns setores. Enfim, a igreja está aí, tem seus problemas, mas isso não impede que a gente exerça a nossa missão e seja relevante no mundo. O que as pessoas precisam ouvir não é uma mensagem doutrinária, teológica, mas elas precisam ver em nós o quanto Cristo faz diferença na nossa vida. Gente, o mundo mudou. O mundo é outro. É diferente não só do tempo da igreja de Corinto, mas completamente diferente do tempo de 30, 40 anos atrás. Eu mesmo diria, diferente de 15, 20 anos atrás. Se alguém um dia me dissesse, e me disseram isso, que um computador caberia dentro do meu bolso. E na época que me disseram, eu duvidei disso. Isso tem 15, 20 anos atrás. E hoje eu carrego o meu computador para todo lado. Esse celular, ele tem funcionalidades que os computadores de bem pouco tempo, de agora poucos anos, faziam, ainda fazem. Mas eles estão aí. Ele não é só mais um telefone, ele é também um conjunto de funcionalidades. O mundo mudou. Isso quer dizer que o mundo de hoje está mais urbano. O mundo de hoje está pós-moderno. O mundo de hoje está interconectado. E isso não são problemas. São realidades com as quais nós precisamos lidar. Aprender a conviver. Precisamos aprender a conviver com essa ideia de urbanidade, com essa ideia de pós-modernidade. E precisamos aprender a lidar com a ideia de interconectividade. O que isso causa para nós? A igreja de hoje, ela tem sido caminhado por um anacronismo, poderíamos definir desse modo. De tal maneira que ela aponta tendências que remontam a um estilo de vida rural. E nós precisamos resgatar o sentido de urbanidade.
A igreja de hoje ela está marcada por uma moralidade muito mais próxima do medieval. E nós precisamos começar a pensar em padrões pós-modernos. A igreja de hoje é marcada por um discurso muito apologético, de defesa contra os inimigos. E ela precisa começar a pensar na sua condição de comunicadora de uma mensagem de vida, da boa notícia do amor de Deus. Não ficar na defensiva, não ficar nas cordas, mas ela criativamente mostrar que ela é sinal do amor divino para o mundo. Bom, gente, a igreja de hoje, então, precisa ser identificada como a comunidade daqueles e daquelas que são chamados para viver em comunhão com Jesus Cristo. É isso que precisamos ser. Não precisamos ser uma instituição que se defende, que se propaga e que faz marketing, etc. Mas precisamos ser a comunidade das pessoas que se reúnem em torno da fé em Jesus Cristo, que fazem com que a pessoa de Cristo, o caráter de Cristo, a mensagem de Cristo tome forma na vida da gente. São pessoas que encarnam a pessoa de Cristo no mundo de hoje. Então, os cristãos para hoje são aqueles que tornam a mensagem e a vida de Jesus compreensível para os que vivem conosco neste tempo. Eu espero que isso possa fazer bem para você, que isso possa fazer sentido. É para isso que a gente vai estudar a primeira carta aos Coríntios, para a gente encontrar um meio de ser relevante como igreja para os dias de hoje, não só como igreja, comunidade, mas também como membros dela, como cristãos e cristãs que vivem no mundo de hoje. Então, meus queridos, minhas queridas, quero encerrar essa palavra deixando aqui algo para você pensar. Pense no seguinte: toda igreja tem problema. Talvez você pense, minha igreja é isso aí mesmo, pastor. Nossa, essa igreja tem problema. Toda ela tem, meus irmãos. Às vezes você vai numa igreja, vê aquilo bonito, aquele culto maravilhoso, pessoas cantando bonito, pastor pregando bem, e todo mundo se abraçando. Aí você, essa igreja não tem problema. Tem sim, toda igreja tem. É só entrar nela, é só verificar como é que as pessoas se relacionam, como que as pessoas lidam com seus conflitos. O que faz a diferença entre as igrejas é a disposição dos seus membros de viver em comunhão, de se abrir para servir uns aos outros como parte da sua missão. Quem sabe você, meu irmão, minha irmã, que está achando que sua igreja é um problema. O problema está em você, que não está disposto a se abrir para fazer os deslocamentos, a se colocar em transição, se deslocar da sua zona de conforto para poder servir uns aos outros. Não quero ser daquelas pessoas que recomendam pessoas saírem de suas comunidades porque suas comunidades têm problemas. Não, você pode ser uma bênção onde você está, apesar dos problemas que a sua igreja tem. Porque se você enfrenta um problema numa igreja, certamente você também enfrentará problemas em outra igreja. E se você não souber resolver o problema inicial, dificilmente você vai ter condições de enfrentar novos problemas. Vai ficar parecendo aquele menino inconstante da carta aos Efésios, que vive daqui e dali, girando ao sabor dos ventos de doutrina. Bom, gente, vou deixar um versículo para a gente pensar. 1 Coríntios 1,3, a saudação de Paulo logo depois da abertura da carta. A vocês, graça e paz da parte de Deus,
nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que bela saudação, né? Graça e paz. Graça e paz. Então, é melhor do que bom dia, boa tarde, boa noite, tem o mesmo sentido. Outros usam a paz do Senhor, shalom, mas o apóstolo Paulo usava graça e paz. Então, meus irmãos, graça e paz aos irmãos. Vamos orar ao Senhor, fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta manhã, por esta palavra, Senhor, por esse estudo. Que o Senhor o complete em nossos corações para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a ser uma igreja relevante para esse tempo. E como membros do Teu corpo, ajuda-nos a fazer a diferença na comunidade onde estamos inseridos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos e irmãs, quero dar uma informação sobre o trabalho de nossa igreja logo mais. Nós não teremos reunião presencial. Muitos irmãos têm compromissos, então nós não teremos condições de nos reunirmos logo mais em nosso espaço. Então, nosso espaço estará fechado e a nossa mensagem será transmitida às 18 horas, 18h30, no nosso canal do YouTube. Eu convido você a assistir e a compartilhar, a se inscrever no canal, a fazer essa obra maravilhosa. Nós estamos na série de mensagens sobre identidade, você é mais. E vamos ter a segunda mensagem da série, que será virtualmente aqui no nosso canal do YouTube. Então, você que quer nos conhecer, você que quer nos visitar, vamos combinar no próximo domingo. Domingo que vem, então, o terceiro domingo de agosto, estaremos reunidos presencialmente. Mas hoje eu convido você a aguardar um pouquinho, amém? Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós, muito obrigado pela sua cooperação e tenha um bom domingo, um feliz Dia dos Pais na presença do Senhor.